Todos, aqui estamos para mais uma live, né, das sequências das 16 leis do sucesso. Nós vamos falar da quinta, né, que é iniciativa e liderança. Já falamos aqui das outras quatro anteriores. Essa é para complementar, né, mais essa sequência aqui, que uma vem complementando a outra, né? Então, o quanto você acompanhar esse passo a passo, essa sequência, seguir esses aprendizados, vão sedimentando o conhecimento e fazendo com que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais esse propósito secundário que tem a ver com o nosso fazer, tem a ver com a nossa prosperidade, né? Seguir esse passo a passo que o Napoleão Hill deixou descrito nas 16 leis do triunfo, que foi compilada e colocada de maneira mais concisa nas 16 leis do sucesso do Jacob Petri. Então, isso vai fazer com que a complementação do estudo fique mais concisa e mais fácil, né, de ser entendido aqui. Então, se a gente for fazer recapitular as leis anteriores, né, então vem o propósito definido. Então, tudo se começa, né, através de você determinar o seu caminho, aonde você quer seguir, o que você quer fazer. Opa, a Elisa já está entrando aqui, boa noite. O que você quer fazer, aonde você quer chegar. Então, quem tem um propósito definido já começa a fazer a diferença, a ter aquele... Boa noite, Elisângela, deixa eu ver se eu te acho aqui. Vou te mandar o convite. Então, dando sequência aqui, então por que é importante você ter um propósito definido que vai te garantir? Opa, ueba! E vi uma câmera invertida aqui. Tudo bem, Elisângela? Boa noite, linda e abençoada noite. Que bom ter aqui conosco aqui essa noite. Linda e abençoada noite, José, tudo bem? Você me vê e me ouve bem? Hoje é 100%. Mas eu não te vejo. É só uma inversão de papéis aqui, mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos Bora lá. sequência. Então, o que nós vamos aprender nessa live de hoje, né? Por que essa lei da iniciativa e liderança ela é indispensável, né, para a nossa vida e para o sucesso desse nosso fazer, daquilo que a gente se propõe a fazer, aquele caminho, né? E uma definição básica, né? O que é essa iniciativa, né, e liderança? Você tem essa questão de se iniciar em tudo e se liderar também, né? Começar por você mesmo, essa auto-iniciativa, essa auto-liderança, né? E como desenvolver as qualidades para ter iniciativa e liderança. Como é importante você desenvolver ao longo, né, de estudos, mentoria, leituras, práticas, né, que vão te sedimentar nesse desenvolvimento. E como que você vai ter clareza, né, e os três tipos, né, de condicionamento que justificam talvez essa atitude de procrastinar ou ter iniciativa. Vou deixar para depois, eu vou fazer agora, ou eu vou fazer no tempo certo. E depois o quinto passo, o ponto 5 aqui, quais os tipos de liderança, né, e as características e os passos que vão ajudar nessa prática da liderança. Por que essa liderança é indispensável para a nossa vida e sucesso? Então, isso complementa a lei 1, que é o propósito definido. Onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar, o que nos move, o que nos faz levantar todo dia de manhã, né? Qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso sonho maior, por que isso é importante na nossa vida, isso faz sentido, né? Com essas ações que a gente vai tomando ao longo dos estudos, ao longo do desenvolvimento, ao longo dessa evolução, ao longo desse crescimento, passa muito por essa iniciativa. Eu tenho que começar algo, eu tenho que me liderar, eu tenho que me propor a fazer, eu tenho que colocar isso como um objetivo, como um alvo-chefe definido para me seguir sem desviar do caminho que é o nosso alvo-chefe definido. E passa muito, né, por essa retomada que a gente vai fazer agora, vai.
o mundo exige que a gente faça iniciativa, né? Por que que eu saio da cama cedo todo dia? Por que que eu vou trabalhar todo dia? Por que que eu estudo? Por que que eu quero evoluir? Por que que eu leio a Bíblia? Por que que eu faço atividade física? Então, essa questão de você ter uma iniciativa, de você ter um objetivo, eu preciso de um corpo melhor, eu preciso de uma mente melhor, mais focada, eu preciso de uma paz de espírito. Então, tudo isso passa pela minha iniciativa. Eu me propus fazer leituras, eu me propus a fazer atividade física, eu me propus a fazer uma mentoria, eu me propus a ter esse direcionamento para que esse crescimento seja possível. Então, só através da iniciativa, só através da liderança é que eu vou atingir isso daí. Então, a verdadeira base dessa construção da liderança, né, vem em todas as áreas da minha vida a partir do momento que eu tomo essa iniciativa. Então, só fazendo uma retomada o quanto essas leis são complementares aqui. Definir o meu propósito definido. Então, quando eu defino, eu tenho que ter iniciativa para fazer, não, eu vou focar nesse alvo-chefe, eu vou focar agora em montar o meu planejamento, eu vou montar agora em montar o meu projeto, eu vou montar agora em montar o meu produto, eu vou desenvolver o meu produto, eu vou desenvolver o meu trabalho. Imagine só na faculdade, que é algo mais corriqueiro para nós aqui, pô, a gente precisa chegar no curso lá, qual vai ser o seu trabalho de conclusão? Eu vou estudar sobre desenvolvimento motor, eu vou desenvolvimento humano, eu vou estudar o desenvolvimento da saúde ou desenvolvimento do corpo. Eu preciso ter esse alvo-chefe definido para mim ter essa direção, para mim ter, no caso, vai aparecer um mentor, eu vou utilizar a internet, eu vou utilizar livros, né? E depois eu preciso, no a segunda live, a gente falou sobre a mente mestra. Então, eu preciso fazer parceria com quem? Quem é que vai fazer essa associação para que a gente cumpra esse projeto junto, para que a gente atinja esse alvo. Então, a mente mestra, quem mais vai estar comigo nessa jornada? Quem mais vai participar? É o meu orientador? É o meu sócio? É um amigo de jornada, né, que curte também aquele assunto? A gente vai falar sobre atividade física, sobre exercícios, vamos estudar sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu preciso ter iniciativa para fazer esse coletivo aí de pessoas que vão fazer parte dessa jornada. E depois, no ponto 3, aqui no passo 3, na live 3, nós falamos sobre autoconfiança. É acreditar que a gente é capaz, é acreditar que a partir de mim as coisas vão acontecer, a partir daquilo que eu me propus a fazer, daquilo que é o meu propósito, eu alinhar, né, o caminho, eu saber o caminho que eu vou me direcionar, igual tem aquela metáfora que o pessoal utiliza muito, né, de Alice no País das Maravilhas. Eu vou saber qual o caminho. Se eu não sei o caminho que eu vou seguir, estou na encruzilhada, qualquer caminho serve. Mas quando eu sei, é o da direita, é o que vai ter subida, é o que vai ter montanha, é o que vai ter descida, é o que vai ter uma estrada pavimentada, é uma estrada que não está pavimentada. Então, essa questão da autoconfiança passa também por essa questão da iniciativa e de você ter esse propósito definido. E no quarto, né, para ter uma base, quarta live a gente falou sobre o hábito da economia, você criar hábito também faz parte de uma iniciativa. O quanto você está disposto a guardar por mês, para que você está guardando, qual o objetivo, para onde você quer chegar, organizando as suas contas e fazendo investimento aonde você acha que é interessante, né? Então, essa iniciativa, ela complementa todas as outras lives anteriores que a gente fez, todas as outras leis anteriores, ela é complementada através da iniciativa. Então, tanto o propósito definido, a mente mestra, a autoconfiança e o hábito da economia, ela se faz necessário ter essa nossa iniciativa, né? E a gente vai precisar nos liderar, porque como diz, as tentações e as distrações e as distorções, elas virão ao longo dessa jornada, não é? Por aí, Elisângela? Com certeza, José, por aí. E é importante dizer, né, primeiramente, uma abençoada noite a todos. É um prazer estar aqui para mais uma live, dando sequência a essa série tão valiosa do Napoleon Hill. E
todas as leis que você mencionou anteriormente, as 4 leis, elas são muito importantes que elas sejam aplicadas na sua vida, você que está nos assistindo. Então, a questão do propósito, a questão da mente mestra, da sua autoconfiança, do hábito da economia, são leis aí que você pode aplicar na sua vida e que você vai ver aí muitos resultados e ganhos com a aplicação dessas leis. E hoje, com a iniciativa e liderança, mais ainda. Por quê? Você já parou para pensar o que significa iniciativa? De acordo com o dicionário, a iniciativa é ação de fazer algo, de você se propor a fazer algo, de você ter a decisão de fazer algo. Então, essa iniciativa corresponde a um traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Então, acaba sendo uma disposição natural. É como se você estivesse sempre pronto, com ânimo para realizar algo. E você tem essa ânsia de querer fazer as coisas antes que os outros. Então, para Napoleão Hill, que cunhou, né, essa lei da iniciativa e liderança, ele vai falar que a iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que impede a pessoa de fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer. Então, é você realizar algo por conta própria, sem você ficar esperando de uma pessoa falar para você o que você tem para fazer. Então, o Napoleão Hill vai falar que isso é uma qualidade rara. Por quê? Porque geralmente as pessoas aprendem a fazer aquilo que pedem para ela fazer. E aí o Napoleão Hill vai dizer que isso é uma qualidade essencial. E para isso, ele vai tratar 4 pontos importantes aí das pessoas com relação à iniciativa. A primeira são as pessoas que agem sem que alguém lhe diga para agir e sem especificar que ação deve se tomar. Então, é uma pessoa que tem iniciativa de realizar, mas ela não espera que ninguém oriente ela o que ela tem que fazer. A segunda categoria que o Napoleão Hill vai dizer são pessoas que agem quando alguém lhe diz uma única vez para agir, orientando sobre o que fazer. Então, a pessoa fala, ó, faça isso para mim, ela vai e faz. A terceira são pessoas que só agem somente quando há necessidade de fazer e quando alguém pede. Sabe, a pessoa tem que ficar pedindo, igual você fala para o filho, ó, faça alguma coisa para mim, aí você tem que ficar falando várias vezes. E a quarta categoria é aquelas pessoas que não agem, mesmo quando alguém estimula, mostra o passo a passo do que fazer. Então, pense nessas 4 categorias que eu acabei de citar para vocês. Qual delas você se enquadra? Você é aquela pessoa da primeira categoria que age, tem iniciativa, sem ninguém pedir nada para você. Da segunda categoria, você age quando alguém pede para você fazer alguma coisa e você vai e faz. A terceira categoria, você age somente quando a pessoa fica insistindo para você fazer. Ou a quarta categoria, você não age na verdade, mesmo que a pessoa peça, oriente o que você tem que fazer e aí você não faz. Por que isso é importante? Porque é essencial você refletir. Você tem iniciativa na sua vida? Você tem essa qualidade que é tão rara que o Napoleão Hill diz sobre o quanto essa questão de você ser proativo, de você agir, traz um diferencial para todas as áreas da sua vida? E aí, José, com relação à liderança, por que a liderança é tão importante para a iniciativa? Linda e abençoada noite, Dani, seja bem-vinda. E aí, José, por que a liderança é tão importante e atrelada à iniciativa? É muito importante porque todos nós, voluntariamente ou involuntariamente, a gente influencia as pessoas. Então, nós estamos sendo exemplo disso. Para acordar cedo, imagine só, eu sou um treinador, eu sou um educador físico e vou falar, pô, a gente precisa fazer um regime, a gente precisa começar a fazer academia, a gente precisa pegar peso, a gente precisa, então, preciso ser inspirador. Eu sou um técnico de futebol, eu preciso inspirar o meu time, eu preciso
o primeiro a tomar a iniciativa e a fazer com que as pessoas sigam o meu exemplo. Então, não só no discurso, aquela questão, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, eu tenho que ser essa inspiração, eu tenho que trazer essa segurança, eu tenho que agregar valor para as pessoas, né? Porque se eu não conseguir fazer com que as pessoas comprem esse meu exemplo de liderança, vai ficar desperto. Então, não é só no discurso, é nas atitudes. Que atitude que eu tomo, né? Qual que é a minha responsabilidade diante de algo, de alguma diversidade, né? Que está acontecendo? Qual que é o meu papel? Eu vou me fazer de vítima, eu vou me fazer de uma pessoa responsável, aquela pessoa que vai tomar, assumir, independente, né, se está na crise, se está no lado bom da história, eu não vou deixar me influenciar por questões que vão acontecer no meio da jornada. Sim, nós vamos seguir em direção àquilo que está como objetivo. Qual que é o nosso alvo-chefe? Então a gente vai chegar ali, a gente vai procurar solucionar, não começar aquela questão, né? Você às vezes pega algum líder que começa a tirar para todo lado, procurar culpados, né? Ah, não. Todo mundo é responsável, todo mundo tem essa responsabilidade. Então, se todo mundo está alinhado ali, então todo mundo tem o seu grau de responsabilidade e todo mundo, como se diz, se está fazendo parte ali, tem que ser valorizado enquanto estiver no mesmo trilho. Caso contrário, tudo bem, vai ter que ficar para trás alguns, né? Alguns vão ficar pelo caminho, não vai dar conta e está tudo certo. Mas o líder, ele tem que ser um inspirador, ele não pode jogar a toalha, porque se ele jogar a toalha, o projeto já está, né, solto pelo caminho. E isso não agrega. Então, quando a pessoa tem iniciativa e se torna um líder, ele já se completa. Então, mas primeiro você tem que ser o quê? Tomar iniciativa e você se liderar, né? Dá vontade de parar, dá vontade às vezes de acordar mais tarde, dá vontade de não fazer a dieta, dá vontade de não fazer o exercício, dá vontade de não fazer o trabalho, dá vontade de não entregar o projeto, não, mas aí como o Roberto gosta de dizer, né, o Roberto Chinichi, não, a gente tem que fazer hoje, então é hoje, não vamos deixar para amanhã. Esse é o líder, não, nós vamos ter que sentar agora e nós se propusemos a fazer isso hoje, nós vamos, aconteça o que aconteça, nós vamos dar conta, né? Então, não tem como você dissociar a iniciativa, né, do líder. Então, se a iniciativa, no resumo básico, é a ação, então você tem que partir para a ação e você tem que ser o líder inspirador. Quando você é essa liderança, quando você tem isso em mente, o que vai acontecer? Você vai inspirar as pessoas. Tanto é que depois ele vai citar aqui, o Jacques coloca o livro do hábito das 7 pessoas altamente eficazes aqui, né? Então, esse hábito vai se tornar, que vai fazer o líder, né? Como que o líder se torna aqui? Ele coloca aqui o ponto, você tem que ser proativo, você tem que tomar a iniciativa da coisa, você tem que tomar as ações, as rédeas. Depois ele coloca o passo 2. Você tem um objetivo em mente, começar com esse objetivo em mente. E primeiro, o que que a gente vai fazer? O que que é mais importante hoje? O que que a gente vai priorizar? Então, a gente não vai se distrair por um telefonema, por uma mensagem ou ficar na televisão. Então, quando a gente faz parte de um grupo coletivo, ele coloca nesse ponto 4 aqui, essa mentalidade de ganhar. Está todo mundo ganhando? Ou a gente está se entregando aqui, a gente está dividindo as tarefas, a gente está ganhando experiência, a gente está dividindo os mesmos valores, a gente está dividindo a mesma grana aqui. Então, e o ponto 5 que eu acho um dos mais importantes nessa questão dos relacionamentos, que ele coloca, primeiro você tem que compreender e depois ser compreendido. Por que que o outro chegou naquela fase? Por que que o outro entregou daquele jeito? Por que o outro não entregou? Antes de você sair, como se diz, dando uma chadada, dando uma retada no outro, você vai procurar entender e depois tomar a atitude necessária, né? E o ponto 6, né? O sexto hábito aqui das pessoas altamente eficazes, ele coloca criar uma sinergia, criar uma harmonia entre os pares, né? Então, pô, legal, a gente está nesse objetivo aqui, opa, você fracassou um pouquinho, não, acorda, hoje você não está bem, né? Tem os picos e vales, tem dia que a gente não vai estar bem, mas a gente está no mesmo sentido, a gente está no mesmo barco, a gente está remando para o mesmo lado, então a gente vai chegar nesse objetivo de equilíbrio, né? Nesse porto aí, ou vamos atravessar essa ilha aí.
e depois ele pede para afinar o instrumento, né? Se afinar o seu instrumento é você estar sempre se preparando a acontecer uma adversidade, porque nós precisamos de mais, nós precisamos fazer algo diferente, nós precisamos de ferramentas diferentes, nós precisamos de adquirir, sei lá, uma mentoria, uma parceria diferente, uma consultoria, para que a gente discuta aí e encontre o melhor que vai ser para o projeto, o melhor que vai ser essa questão de você ser proativo. Um líder, ele vai ter que ser proativo. Ele vai começar a arregaçar as mangas e colocar ali, colocar a responsabilidade final. Nós vamos juntos, nós vamos, né, independente do que aconteça. Então, essa proatividade, essa iniciativa, ela é muito importante. E depois, na sequência aí, você vai falar da nossa autoconsciência, né, que tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com... Sim. Então, nessa questão, né, do Steve Covey, ele fala muito, Steve Covey, sobre essa questão da autoconsciência. E aí, ele vai falar que esse conceito de autoconsciência é um conceito originário da logoterapia, que foi criada pelo Viktor Frankl, que aí conta, né, a história desse autor, né, que escreveu, que foi, na verdade, o criador da logoterapia, o neuropsiquiatra austríaco e fundador, né, dessa questão da logoterapia e da análise existencial, que conta a história nesse livro, Que em Busca de Sentido, traz muito reflexões que o próprio Viktor Frankl passou no campo de concentração no período da Segunda Guerra, onde ele acabou perdendo, né, familiares, a esposa, amigos, e aí ele acabou, por tudo aquilo que ele viveu, ele acabou refletindo muito no período que ele estava lá. Então, ele via que as pessoas estavam morrendo e ele tinha um sentido, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Então, ele tinha um sentido. Então, essa experiência ajudou ele na criação da logoterapia, porque ele vai dizer que toda a experiência que nós vivemos, ela traz um aprendizado. Mas, sobretudo, quando você tem um propósito maior para aquilo que você quer viver, para aquilo que você deseja realizar, que aí tem a ver com o propósito definido, que é a Lei 1, nós começamos essa série, é o que vai nortear. Então, ele vai trazer aqui, né, tem uma frase do Viktor Frankl que diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, esse poder de escolha que você tem diante de cada situação que te acontece é a autoconsciência, que o Viktor Frankl acabou descobrindo aí de uma forma, né, não muito feliz, infelizmente, por conta de tudo que ele passou, mas aí a autoconsciência, que é o termo aqui que a gente quer trazer para você entender, o que significa? É a capacidade que você tem de refletir sobre as suas ações, as suas atitudes e os seus modos de pensar. Então, é muito importante quando você vai fazer uma reflexão sobre o que aconteceu, quando você vai fazer um exame de consciência, você refletir e separar o fato do que aconteceu e a sua atitude buscando sair do piloto automático. Sabe quando você para agir e você começa a refletir sobre por que te leva a agir? Qual é a ação que você pode tomar mediante o que te aconteceu? Então, essa autoconsciência nada mais é do que a habilidade que nós temos de pensar sobre o nosso modo de pensar e olhar para as nossas atitudes. Por que eu agi daquela maneira? Por que eu agi e acabou acontecendo tal coisa? Eu agi de forma correta? Então, é como se fosse uma autorreflexão que você faz da sua ação. E aí, o Viktor Frankl vai dizer que nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras. Primeira, fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou amor, ou sofrendo. E aí a autoconsciência vai te ajudar em 2 questões muito importantes. Primeiro, avaliar as suas experiências e aprender com elas. Segundo,
avaliar a sua experiência e comparar com a experiência do outro. Então, é muito importante você começar a ter essa percepção de se observar. Como que você age? O que você sente para agir? Geralmente acontece algo, você vai no automático e quando você viu, fala, nossa, eu não devia ter agido assim. Ou você para, pensa, vê qual é a melhor opção na ocasião e aí você age. Então é importante fazer essa análise, porque a partir desse momento que você começa a entender, ter essa percepção da autoconsciência, isso vai trazer muitos ganhos para a sua vida, porque isso te tira do automático, de agir de forma repentina, sem ter muita análise das coisas. Por quê? Tudo isso tem a ver com 4 dons humanos que o Steve Covey apresenta no livro dele. O primeiro deles, então, é essa autoconsciência, que é essa capacidade de observar a sua ação. Então, o que é melhor fazer em relação a isso? Eu tenho alguma escolha? Você pode se perguntar. Eu posso fazer algo diferente? Então, o outro ponto, a imaginação. É você imaginar o que pode acontecer se você agir, pensando o que você quer, como você quer agir. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você pode fazer essa pergunta. E aí você visualiza, tenta imaginar as possíveis situações decorrentes da sua ação. O terceiro ponto é a moral. É fazer o que é certo, não qualquer coisa. Então, é quando você age de acordo com seus princípios, com o que faz sentido para você. E o quarto ponto é a vontade independente, que é sair da velha desculpa. Ah, eu simplesmente não consigo. Ah, isso é muito difícil, isso não é para mim. Então, a questão da autoconsciência, da imaginação, de você agir de acordo com seus princípios e de você agir com uma vontade independente, isso vai te ajudar a desenvolver a sua iniciativa interna. E vai te ajudar a perceber como que você age, perceber os seus condicionamentos, por que muitas vezes você age de determinada maneira. Porque, no fundo, você tem uma liberdade de escolha. Só que quando você age no automático, você nem se dá conta dessa liberdade, porque você age em cima das situações e dos padrões mentais que você desenvolveu, que age automaticamente. Então, esse é o convite. Procure, a partir de agora que você tem posse desse conhecimento, praticar essa autoconsciência, observando os seus pensamentos e as suas atitudes. Faz sentido, José? Muito sentido, Elisângela. Quando a gente tem bem clareza, né, daquilo que a gente faz através da autoconsciência, você consciente daquilo que está acontecendo, qual caminho que eu vou seguir. Aí, através da iniciativa e da liderança, eu vou me direcionar para que as coisas aconteçam, né, da melhor maneira possível. Então, algumas características que ele aponta aqui, né, pontua 5 aqui. A primeira delas é a coragem, né? Então, você precisa, aí ele determina aqui que a coragem tem a coragem física e a coragem moral. Você precisa ter coragem para tomar uma decisão, coragem, né, para escolher essa direção e saber que, aí vem o que o Clóvis de Barro gosta de falar, né? Se você escolheu o A, você abre mão do B. Se você escolheu o C, você abre mão do A e do B. Então, você tem que ter coragem para falar, não, nós vamos para o lado C aqui e acabou, né? Aqui a gente vai entregar de corpo e alma aqui, porque a gente precisa chegar nesse objetivo. Então, quando você tem coragem de bancar aquilo que você vai fazer, isso quer dizer que você está incorporado naquilo. Então, o passo 1, o quanto você ter a coragem internalizada através daquilo que você definiu, é importante. Depois ele pede, o passo 2 aqui, você trabalhar forte, né? Trabalhar duro, com responsabilidade, para que você seja um vencedor. Né? Ele cita o exemplo dos atletas, né? Então você precisa treinar bastante, precisa fazer muita atividade, você precisa estar fortalecido fisicamente, mentalmente, para que você vá para a sua competição ali em condições, né, de alto nível. E depois ele coloca o passo 3 aqui, que é a persistência. Você precisa persistir naquilo. A mesma coisa
Eu lembro o dia que teve um nadador aí que foi medalhista de prata, ele estava falando que ele foi na Olimpíadas como nadador olímpico e ele não ganhou, mas ele ficou mais claro, ele voltou, perguntou para ele o que você precisa fazer, você precisa treinar melhor e estender a braçada, né? Colocar o braço mais longo. Ele ficou mais 4 anos, então foram mais 4 anos de persistência, né? Para chegar na, nessa excelência de ser o medalhista de prata. Então, o quanto essa questão de você se propor alguma coisa e agora você vai fazer tudo de novo, de novo, de novo, focando. O que faltou? Esse é um pequeno detalhe? Mas foram mais 4 anos para corrigir esse detalhe para voltar para a competição, para a Olimpíadas, para ser um medalhista, né, de prata. Né? Então, olha o quanto essa questão da persistência não vai te trazer o resultado, mas você precisa, né, buscar melhoras em cima daquele. Depois, né, o quarto ponto, ele coloca a determinação aqui. Essa determinação aqui, essa coragem de você ser determinado, essa coragem de você levantar cedo, essa coragem de você ter essa persistência. Então, você ser determinado e colocar tudo isso em prática. E depois, o quinto ponto, ele coloca um complemento do outro, que é a decisão. Então, eu tomei a decisão, eu vou voltar melhor, eu vou voltar para ser medalhista, eu vou chegar, em condições de brigar por pódio. Então, aí ele coloca a indecisão, ela rouba essa oportunidade. Então, se ele ficasse indeciso, com certeza ele não teria sido o medalhista de prata. Então, o quanto você, você se propor a fazer alguma coisa e você se autoliderar aí, você seguir esse passo a passo, vai fazer com que você chegue mais longe, que você atinja os seus objetivos, que você seja aquela pessoa que conquistou e você vai achar, não, o que ele fez? Não, foram noites sem dormir, dores no corpo, né? Preparação, você tem que abrir mão, muitas vezes, no caso do atleta, eu não vou para balada, eu não vou para festas, eu não vou comer aquilo muitas vezes que eu gosto, ou na quantia que eu gosto, eu não exagero, eu vou ter que, às vezes, suplementar com coisas que não, um sabor que é tão familiar para mim, mas se aquilo vai me levar para esse objetivo que é ser o medalhista, então eu vou seguir. Foi o Gustavo Borges que estava falando sobre a trajetória dele. Então, ele foi na Olimpíadas, não conseguiu medalhista por um pequeno detalhe. Você precisa corrigir isso. Então, agora eu passei mais 4 anos determinado a corrigir, voltou e foi medalhista de prata. Mas aí ele teve que ter uma dedicação, né? 4 anos, 6 horas por dia, ali, durante 7 dias por semana, e controlando comida, controlando sono, controlando o trabalho psicológico, trabalho físico, tudo que era determinado para chegar nessa medalha de prata, né, levaram 4 anos só de correção. Né? Então, olha o quanto a questão de você se autoliderar, você ter essa determinação, você treinar forte, treinar duro, né, ter coragem de abrir mão de uma série de coisas, né? E ele fala que ele era jovem, né? Imagina só, pô, você não vai namorar a hora que você quer, você precisa controlar, você precisa controlar o que você vai beber, o que você vai comer, o vai, o corpo vai sentir, então eu não vou sair desse eixo aqui. Então, isso vai fazer a diferença no resultado final, que é o objetivo, é o alvo-chefe, é o propósito definido. Você quer fazer um complemento aí, uma sequência? Sim. Já que você estava falando dessa questão da liderança, então como que a gente pode desenvolver essa liderança pessoal? Uma coisa que é importante entender é o seguinte: por que iniciativa e liderança? Porque primeiro eu preciso trabalhar a minha iniciativa, que é uma qualidade, eu preciso desenvolver essa iniciativa para tudo que eu vou fazer, e a partir do momento que eu tenho essa iniciativa, eu aprendo a liderar a mim mesma. Então não tem como eu liderar outras pessoas se eu não lidero a mim mesma. Tem até acho que é uma passagem de Provérbios que fala o seguinte: é mais fácil o homem conquistar uma cidade do que liderar e governar a si mesmo. Por quê? Porque a liderança pessoal, ela é muito desafiadora. Porque para você se liderar, ter iniciativa, governar e liderar você mesmo, que é ser o líder de si mesmo, você precisa vencer os seus condicionamentos, os seus padrões, você precisa trabalhar a sua mentalidade.
E a gente sabe que isso é um desafio, mas é possível. Então, a primeira delas é questionar. Porque, para o Napoleão Hill, a falta de iniciativa geralmente é o resultado do condicionamento mental. Ou seja, dos seus padrões, das suas crenças, dos seus padrões de comportamento. Porque geralmente a gente age de acordo com aquilo que a gente está acostumado. Quando você tem que fazer algo que foge do que você está acostumado, não é mais desafiador? É mais desafiador, porque o nosso cérebro funciona para gastar o mínimo de energia possível. Então ele vai querer fazer aquilo que é acostumado para ele, que ele já está habituado a fazer. Então quando você sai, por exemplo, você muda de caminho para o trabalho, ou quando você faz uma atividade diferente da sua rotina, você percebe que parece, nossa, tá tão estranho, você muda a rota, já dá uma, como é que eu posso dizer assim, parece que tem algo que está fora do lugar, porque o nosso cérebro, ele funciona com hábitos, por isso que a gente somos pessoas de hábitos. Só que você não precisa ficar refém dos seus hábitos e das suas mentalidades, da sua mentalidade. Então, é muito importante você ter essa percepção. Questionar é o primeiro ponto. Simular a fazê-lo. Então, você vai fazer algo. Cria um plano de ação com estratégias, ações mesmo. O que você vai fazer para, por exemplo, você tem um propósito. Você quer realizar alguma coisa, fazer um curso, fazer uma transição de carreira, fazer uma viagem. O que você vai fazer para você alcançar o seu objetivo? Então, você vai ter que criar ações. Então, simule as ações que você vai fazer e aí você vai agindo, realizando essas ações para alcançar o seu objetivo. Outro ponto importante, analise as vantagens e os obstáculos daquilo que você pretende fazer. Então, você tem uma ideia, você quer realizar algo, por exemplo, você tem um propósito, você quer, por exemplo, fazer uma transição de carreira ou um curso. Quais são as ações que você vai fazer? Quais são as vantagens se você fizer o que você pretende? Quais são os desafios que você vai ter que superar para alcançar o seu objetivo? Então, é importante fazer essa análise para ter aí possíveis ideias de obstáculos, de desafios que você vai enfrentar e como que você pode enfrentar esses desafios. E o quarto ponto é assumir as responsabilidades e agir. Então, essa ação que é você ter essa autorresponsabilidade de que a vida é sua responsabilidade, que os resultados que você tem são frutos das suas decisões, das suas escolhas, te ajuda a manter o foco naquilo que você quer. E quando você está focada naquilo que você deseja, você vai desenvolvendo a sua autoconfiança, que você é capaz, que você consegue, e a sua iniciativa também. Você vai desenvolvendo essa iniciativa e a liderança. E aí o Napoleão Hill diz o seguinte, que pessoas com iniciativa e liderança exercem autoconfiança, possuem uma autoestima elevada, que as levam a enfrentar os desafios da vida de forma assertiva e focada. Então, olha quantos ganhos que você pode ter praticando essa liderança. Primeiro, liderando a si mesmo. E para isso, você precisa de vencer a procrastinação, deixar de adiar aquilo que você faz, porque o procrastinar é você atrasar, e vai demorar mais para você alcançar o que você quer. Praticar esse hábito da iniciativa a todo momento, então, superar as adversidades, problemas oba, como dizem, então, vem as circunstâncias, você enfrenta e você vai desenvolvendo aí o seu poder de resolução das suas questões, e estimular também as pessoas próximas a você a ter iniciativa. Como que você pode resolver essa questão, provocar as pessoas para ajudá-las a pensar? Então, todas essas são práticas essenciais para você desenvolver tanto a sua iniciativa quanto a sua liderança. Certo, José? Certo, Elisângela. Agora eu vou fazer aqui um breve resumo aqui do que a gente viu, nessa live aqui, para a gente fortalecer esses pontos aqui. Então,
ou até no início você falou, então esse progresso vem da nossa aplicação prática, né? Quando a gente coloca em prática as ações, é que vai gerar os resultados. A mesma coisa, eu quero fortalecer o meu músculo, eu preciso fazer musculação. Então, quanto mais eu faço na medida certa, na intensidade certa, com a carga certa, com a alimentação certa, eu vou ter evolução. Porque eu estou fazendo essa aplicação prática, né, do conteúdo, como diz o nosso amigo Roberto Schmidt, ele fala, segue essa coisa de método, né? Segue essa coisa de método. Bom, seguir o método, né? Então aqui ele está falando de um método, né, que deu certo aí para milhares de, de diretores aí, de empresários, ou de pessoas que colocaram isso para ter sucesso na carreira. Então, o progresso depende dessa aplicação prática. Cada pessoa, o Jacques gosta de colocar, que vai ter mais facilidade, né, com uma lei ou outra, uma vai ser mais difícil de ser compreendida, mas nada que você não possa, né, se especializar ali através de estudo, mentoria, de vídeos e procurar, né, parceiros para que você se autodesenvolva. Essa questão, aí quando ele coloca aqui, iniciativa é o quê? Iniciativa é ação. E ele coloca que iniciativa vai ser essencial e é essencial em todas as áreas da vida. Então, sem iniciativa não há progresso. Então, se eu não tiver iniciativa de que horas que eu vou treinar, aí de manhã, é antes de eu acordar, é no final do período da tarde, eu colocar isso como importante, né, para mim ter qualidade de vida física, qualidade mental, no caso com leitura, com meditação, né? Eu vou fazer outro tipo de atividade que vai me trazer esse bem-estar e essa qualidade de vida. Então, sem iniciativa, eu não vou conseguir esse progresso. Então, aí ele coloca, né? Então, se eu não tiver isso daí, eu vou ficar sem rumo. Eu preciso dessa iniciativa para ter esse rumo. E aí, quando se fala, né, do Steve Covey, que ele colocou os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é justamente isso. É para você não procrastinar, para você adquirir esse hábito, para você colocar, incorporar isso no seu estilo, no seu dia a dia, no seu estilo de vida, para que as coisas mudem, né, através dessa sua ação. Então, quando você é uma pessoa proativa, né, que esse hábito da proatividade, você elimina a procrastinação e é o que vai fazer, o que vai trazer essa mudança. E aí, quando ele coloca o poder dessa questão da autoconsciência, avalie o seu estado emocional, o seu estado mental, como que ele está. Então, você ter autoconsciência, que estágio que eu estou hoje, qual o ponto que eu estou hoje, né? Eu estou bem mentalmente, eu estou bem emocionalmente, eu estou muito explosivo, né? Eu estou compreensivo, eu estou muito explosivo, qual que é o meu limite? Observar-se, né? Fazer essa observação, né, de dentro para fora, de fora para dentro, como está, ter essa consciência, né? E aprender com essas experiência, o que deu certo, o que não está dando certo, o que está dando frutos, o que não está dando frutos, o que precisa mudar, né, qual rota eu seguir. Quando ele pede para você usar a imaginação, é você visualizar aquilo que é ideal para você, aquilo que você tem como objetivo, né? Essa imagem vai revelar o caminho que você vai seguir, as alternativas, vai fazer com que você busque aquilo que você quer, porque aquilo faz sentido para você. Se você visualiza, se você imagina, se aquilo faz bem para você, é porque é importante. Se é importante, né, nada mais do que você seguir os seus sonhos. Não vai ser fácil, como eu vi um vídeo do Thiago Carvalho hoje, né, o Ti. Então, ele estava justamente falando sobre essa questão, né, de seguir os seus sonhos, né, aquilo que você imagina, aquilo que você tem como objetivo, não vai ser fácil. Mas você não pode desistir dele porque ele é seu, né? Esse filho é seu, você tem que, né, ir atrás. E depois ele coloca, né, fazer o que é certo, essa questão da moral, fazer escolhas certas, né, ter discernimento daquilo que eu estou fazendo, essa questão não focar só, né, fins os meios, não, aquilo vai ser bom para todos, aquilo vai ser ecológico, né, aquilo vai destruir alguma coisa ou não, aquilo vai edificar ou não. Então, essa questão de exercitar essa noção, fazer o que é certo. Depois, o Steve pede para você fazer essa vontade independente. Se eu tenho essa vontade independente, por que que eu vou ficar arrumando desculpas, né? Eu vou ser escravo do meu impulso? Ah, não, porque foi só mais um docinho, né?
quebrei a minha dieta, mas foi só um pedacinho de bolo. Ah, foi só na segunda-feira, mas no fim de semana. Ah, não, foi só no fim de semana. Então, arrumar desculpa. Não, mas qual que é a vontade que eu tenho? Essa vontade é independente, essa vontade de governar a mente, igual o Victor Frank, né? Então, ninguém pode tomar decisão por você. Essa vontade tem que ser sua. Essa decisão, por mais que não, você tem que comer, não, não. Eu decidi, acabou, eu vou comer, então eu vou agir de forma consciente, de forma livre. Depois vem os quatro dons fundamentais que o Jaco gosta de apontar para que essa liderança e essa organização aí de iniciativa seja de maneira mais concisa, né? Você ter essa autoconsciência, você fazer essa imaginação e você ter essa consciência da moral e você exercitar a vontade independente. Essas são as chaves para a iniciativa verdadeira. Então, se você quer ter essa iniciativa, eu posso seguir esses quatro dons fundamentais que ele aponta: a autoconsciência, a imaginação, a consciência moral e a vontade independente. Essas são, de acordo com o nosso mestre aqui, chaves para a verdadeira iniciativa. E daí, depois ele coloca no final algumas coisas que podem atrapalhar. Né? Você vai arrumar alguma justificativa, algum determinismo, que isso é só apenas justificativa, é você eliminar da cabeça. Ah, não. Quando ele fala assim, vem o fator genético, porque eu nasci assim, eu herdei da minha família, né? Eu nasci no norte, eu nasci no sul, eu nasci no sudeste, então minha família vem dessa linha, eu sou de uma família de imigrantes, eu sou de uma família de descendente de indígena, eu sou descendente de africano, então eu herdei isso. Não, esse componente é só uma justificativa. Depois vem, ele fala a parte psicológica, né? Ah, eu sou assim por causa da minha infância, porque foi uma infância sofrida, porque eu não tinha concurso, porque eu não acessei as melhores colégios, então eu vou utilizar essa justificativa, esse determinismo psicológico. E depois vem o terceiro que ele chama de ambiental. Eu sou assim por causa das pessoas ao meu redor, o meu ambiente me contamina, né? Eu estou num ecossistema que não favorece o crescimento, né? Eu não favorece eu crescer, não favorece eu crescer. Então, esses três fatores aqui, né, o ambiental, o psicológico e o genético, são fatores que limitam a nossa iniciativa. Outros quatro dons, eles aumentam a nossa iniciativa, né, eles fazem com que essa iniciativa seja aflorada. Outros fatores de historinhas vão fazer com que eu não tenha essa liderança trabalhada, né? Depois ele fala da liberdade de escolha, que é o que o Vitor Frank pôs lá. Entre o estímulo e a resposta, né? O que aconteceu comigo? Choveu hoje, mas eu esperava sol. E aí? Que escolha que eu faço? Com que energia que eu vou agir a partir do que me aconteceu? Está no meu círculo de, 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 de decisão aí? No círculo de influência, né? Eu influencio isso daí, tá no coração. A influência é o quê? É direta ou ela não é direta? Eu tenho influência sobre a turma? Eu vou ficar fazendo o quê com isso? Né? Então, essa iniciativa que vai fazer com que eu comece a assumir esse meu poder, essa liberdade de escolha. Depois, quando ele finaliza aqui falando para você do seu propósito, que é o poder pessoal, é você se desenvolver com através da iniciativa. O que você precisa fazer para você se desenvolver pessoalmente? Eu preciso fazer um outro curso, eu preciso estudar mais matemática, eu preciso fazer um curso de liderança, eu preciso fazer uma mentoria. Então, é você colocar para aumentar o seu poder pessoal naquilo que você acha que ainda precisa de um pouquinho mais de atenção. Então, concluindo, né? Quais são as crenças, quais são as ações, quais são os hábitos que eu estou fazendo, que eu estou deixando de fazer para que as coisas aconteçam. Então, aí ele coloca no final da frase, né? Iniciativa é o primeiro passo para liderar a si mesmo e alcançar o seu propósito. Olha o ponto importante da iniciativa. Então, a iniciativa é o primeiro passo para liderar a si mesmo e alcançar o seu propósito. Olha a importância que tem essa iniciativa. Então, Elisângela, já estamos chegando ao nosso final, as suas considerações finais, o seu toque final aí. Vamos lá, então, José, para finalizar, eu quero finalizar com duas frases aqui, na verdade, né?
importantes. A primeira, do Steve Covey, que ele fala: se os nossos sentimentos controlarem nossas ações, estaremos abdicando de nossas responsabilidades e transferindo aos sentimentos o comando de tudo. Então, eu não posso agir no impulso, no piloto automático, porque senão eu vou ficar refém das minhas emoções, dos meus sentimentos. E aí, um versículo bíblico de Romanos 12:2, que é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, que tem a ver com a autoconsciência. Você tem um poder de escolha, que é a autoconsciência. É você analisar a forma como você pensa, sente e age, e os seus resultados. Então, quando você começa a despertar para o seu poder de decidir, que é o poder que você tem a todo instante, essa é a transformação da vossa mente. Essa é a renovação da sua mentalidade. Então, todo dia, em cada situação, você tem essa oportunidade. Que você, então, utilize esses 4 dons que nós falamos aqui, utilize a autoconsciência, observe como você age, como você se comporta, faz a prática da imaginação, da moral, agindo o que faz sentido para você, e a vontade dependente, que é agir de acordo com o que você acredita e deseja realizar. Você vai começar a ver os ganhos que a aplicação desses 4 dons vai trazer para a sua vida. Gratidão por estar aqui, uma abençoada noite, uma maravilhosa semana para você e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Gratidão, Elisângela, gratidão a todos aqueles que participaram com a gente. Eu vou só deixar um versículo aqui também para finalizar, né, de Filipenses 4:13, que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, olha só, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa questão da mentalidade, do nível de mentalidade, de você acreditar. E depois tem outro aqui, né? Tudo é possível aquele que crê. E depende de quem? Depende, né, de nós, depende de mim, depende né, daquilo que eu vou fazer de ação. Né? Então, gratidão a todos. Até a nossa próxima live, né? Provavelmente a semana que vem, sobre imaginação, explorar nossa imaginação. Né? Gratidão a todos. Deus abençoe a todos. Dê uma semana abençoada, consagrada aí, que todos passem bem durante esse processo aí, e que, se a gente tocou, né, com alguma frase, uma reflexão e com algum conteúdo, com certeza isso nos deixa muito agradecido, muito feliz, né? Porque a gente pode, o objetivo é contribuir com a expansão, se cada pontinho, se cada mínimo possível que aconteceu de expansão, isso já é motivo de muita gratidão. Obrigado, Elisângela, obrigado a todos que estiveram com a gente aí, e até a nossa próxima. Até. Tchau.